Oi, gente, tudo bem? Vocês também ficaram um pouco abismados com o dilema das redes? É um documentário da Netflix, lançado semana passada, que aborda justamente o lado perverso das redes sociais, pelas palavras de quem entende muito disso. Muitas das pessoas entrevistadas são criadores dessas redes que a gente usa. E confesso para vocês que eu fiquei uns dias meio bugado. Esse final de semana eu assisti e fiquei uns dias pensando, poxa, realmente a gente está na beira de um colapso social e a gente está sendo usado de todas as formas possíveis e imagináveis e de formas inimagináveis por um propósito perverso, um propósito mercantilista, né? E isso me deu até um pouco de crise existencial, até como um criador de conteúdo aqui, né, de Instagram e outras redes. Mas acho que a gente tem que ter um pouco de ponderação, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. Não vamos fazer uma política de terra arrasada e deletar nossas redes, enfim. Acho que é um pontapé inicial para que essas discussões sejam feitas em diversas esferas, né? Inclusive a gente aqui no Boca a Boca, em esferas muito pequenas, micro-universos, para coisas maiores, inclusive esferas políticas e dentro dessas próprias empresas donas das redes sociais, porque é isso que os criadores do documentário querem, né? Eu acho que o objetivo maior é instigar a discussão, porque é algo novo, né? E em termos ético-morais, as coisas novas representam um choque mesmo, né? Um choque de realidade, um choque de cultura. Quem de nós imaginaria que o mundo em 2020 estivesse dessa forma, né, nesse aspecto, principalmente nas redes sociais, há 20 anos? Nenhum, talvez nem mesmo esses nerds do Vale do Silício, né, que são os criadores. Então, as coisas andaram muito rapidamente e é óbvio que as discussões ético-morais não acompanharam. Então, talvez agora seja a hora da gente começar a discutir, né? Será que essas empresas precisam e podem ter tantos dados dos usuários assim, né, a ponto de, inclusive, prever o comportamento de cada um de nós? Acho que fica sempre esse questionamento. Mas o que eu quero é coisa prática. O que a gente pode fazer para tornar a nossa experiência com as redes um pouco mais palatável e mais saudável, né? A gente viu no documentário, e isso já é algo que está sendo muito bem apresentado, inclusive cientificamente, que o nosso comportamento nas redes, de certa forma, mimetiza um vício em drogas, né? A liberação de dopamina no circuito recompensa, e cada vez que a gente vai, a gente precisa de novos estímulos, e as redes oferecem isso para a gente, estímulos cada vez mais. Você atualiza ali em minutos, você já tem informações diferentes, e isso gera uma retroalimentação positiva no sistema de recompensa, de modo que a gente precisa cada vez mais daquilo, e de forma que aquilo se torna um vício. Vocês já perceberam que, por exemplo, quem fuma, muitas vezes fuma não pelo gosto do cigarro, não pela nicotina ou pelo efeito nicotínico puro em si, mas por um ato comportamental. Então a pessoa está estressada, ela vai lá fora, pega um cigarro. E esse talvez seja o aspecto mais difícil de largar no cigarro. E as redes sociais funcionam muito como um cigarro moderno, né? A gente está estressado, você vai lá na rede e atualiza. A gente está ansioso por algum motivo esperando, a gente vai na rede e atualiza, né? Quem de nós hoje consegue ficar numa sala de espera, esperando? O ato de esperar gera muita ansiedade, sem ficar no celular mexendo, conversando, enfim, atualizando as redes. Quem de nós? Pouquíssimos, né? A gente, inclusive, tem dificuldade de fazer coisas mais úteis no celular, porque a rede está lá. Então, eu posso até tentar ler um artigo aqui no celular, eu posso tentar ler uma revista, uma matéria interessante, até livros baixados, mas a rede social meio que é um chamariz. Então, às vezes, eu estava até tentando concentrar, por exemplo, e vem uma notificação, algum chamariz ali que me leva para a rede e eu entro nesse looping.
Quantos de nós não gasta muito mais tempo do que planejava nas redes? Às vezes a gente fala, vou tirar um intervalinho de 10 minutos para atualizar notícias, ver meu Instagram, ver meu e-mail e tal. E aí quando a gente vê, passou meia hora, passou 40 minutos, passou uma hora. Né? O tempo voa quando a gente está nas redes sociais. Então, talvez uma das esferas que a gente tem que pensar é nesse aspecto. Primeiro, limitar o tempo de uso. Né? E de verdade tentar limitar. Existem até alguns aplicativos que ajudam a gente a limitar esse tempo de rede. Por um tanto saudável. Não sou eu que vou dizer quanto é saudável, mas acho que a gente consegue chegar num número razoável de tempo que satisfaça nossos prazeres do dia e que não sejam nocivos para o nosso andamento diário das nossas funções básicas do dia a dia, certo? Então acho que o primeiro passo talvez seja esse, limitar o tempo de rede. Outro passo que é interessante é a gente assumir que não tem controle absoluto sobre isso, sabe? Depois do documentário eu fiquei pensando, mas eu consigo, né? Eu consigo ficar sem Instagram, eu consigo ficar um dia sem atualizar, sem ver, sem acompanhar. Cara, é muito difícil. A gente não tem o controle absoluto sobre isso. E a gente assumindo isso fica mais fácil, porque a gente fala, eu sei que é algo viciante e eu sou um viciado, né? E se a gente assume isso, fica mais fácil da relação nossa ser mais controlada, sabe? A relação nossa ser mais pautada na razão. Se a gente acha que está no controle da situação, a gente entra numa esfera, num ambiente ilusório, na verdade, né? E pouquíssimos de nós está no controle. Porque observe bem, a gente faz os extremos. Ou a gente acha que está no controle e a gente libera, a gente mexe nas redes de forma indiscriminada, sem tantas limitações. Ou algumas pessoas vão para o outro extremo de falar, eu não tenho rede social, prefiro não ter. E essa pessoa também está assumindo que não tem controle. Então, para ela não perder, ela nem entra em contato. Esse extremo é respeitável, né? Se alguém acha que essa é a melhor solução, tudo bem, tranquilo. Mas eu ainda acho que a gente consegue lidar com um bom senso e um meio termo. Mas o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente não tem controle sobre essa situação. Um terceiro aspecto que eu acho importante a gente levantar é o aspecto da gente tentar sair da nossa bolha confortável ideológica, tá? A gente tentar romper essa bolha de maneira controlada, como eu já escrevi um texto aqui recentemente. Como que a gente faz isso? Comece a seguir pessoas que pensem diferente de você, em qualquer aspecto, político, em termos de consumo, em termos de criação de filhos, por exemplo, em termos de ideias religiosas, talvez, mas pessoas que façam isso com bom senso. Tá? Pessoas que façam isso pautados na educação, principalmente, né? Que não percam o respeito com quem pensa diferente. Pessoas que consigam explorar o outro lado da moeda. Não para que você seja convencido, mas para que o algoritmo da rede te deixe num ambiente mais parecido com o ambiente real. A gente pode ser muito estudioso, a gente pode ser, né, muito bom no que a gente faz, no que a gente pensa, mas a gente tende a ir para um viés ideológico, né, de crenças pessoais. Eu vou estudando muito aquilo que me interessa, vou escutando apenas pessoas que eu admiro e que pensam parecidos comigo e que me inspiram no meu pensamento, e isso vira uma bolha, né? Querendo ou não, pode ser a melhor bolha do mundo com os melhores pensamentos do mundo, que na verdade são os seus, mas não é saudável. O mundo real está totalmente rachado justamente por intolerância a ideias opostas alheias. E talvez se a gente faz isso nas redes sociais, a gente consegue ter um pouco mais de simulação de mundo real mesmo, sabe? Mas eu repito, pessoas que transmitem informações verdadeiras e pessoas que ajam com respeito. Porque se falta isso, não adianta, você não vai nem conseguir absorver a informação que essa pessoa está passando, tá? E acho que o último ponto que o documentário faz a gente pensar e tem que bater nessa tecla é a tecla das notícias verdadeiras. O documentário fala que as notícias falsas, as fake news, elas se espalham 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras e relevantes. Pensem só, 6 vezes mais rápido. Isso é um número muito
embasbacante, né, se a gente for pensar. Porque, poxa, se eu invento uma mentira, ela se espalha muito mais rápido do que uma verdade. Tá certo, a gente acha que no mundo real isso pode acontecer também, a gente sabe, rede de fofocas. Mas uma rede de fofocas, perto de uma fake news de internet, é migalha, é inofensiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente consome e as informações que a gente repassa. Sempre cheque as informações. Sempre duvide, mesmo que sejam fontes que você confia muito. Estou falando fontes pessoais. Então, mesmo que seja uma pessoa que você confia muito, te passando uma informação, dá uma checada. A gente tem que ter essa responsabilidade. Nós somos corresponsáveis pelo que a gente consome e espalha aqui nas redes, tá bom? E é isso, acho que isso cabe uma discussão bem mais longa, bem mais aprofundada. Vou tentar fazer isso ao longo desse meu tempo aqui nas redes sociais. Deixem seus comentários aqui, suas impressões, outras dicas. Deixem perfis de pessoas que pensem diferentes de mim e que vocês acham interessante de seguir, porque eu quero seguir essas pessoas. E vamos conversar, beleza?